Bom, pessoal, então, boa noite mais uma vez, né? Todos aqui é sempre bom ter um encontro com vocês. Então, eu sou a Jéssica Yuri, não consegui alterar o nome, né, Aline Rec, porque está com o e-mail dela, né? Nós estamos utilizando o Meeting aí pago, então eu não consigo fazer essa alteração. Então, vamos dar início aqui. Hoje nós vamos falar sobre os labiais da Dower, né? Em que momento a gente pode indicar cada um deles, né? Falar um pouquinho mais sobre os nossos clientes, quem a gente quer atingir com esses labiais. Como eu disse, né, no começo, antes da gravação, eu trouxe aí uns dados, solicitei para o Alex uns dados dos nossos concorrentes. A primeira tabelinha aqui, né? Ele trouxe de alguns produtos pontuais, né? Que é o protetor de cereja da Nivea, segundo ali o Bepantol Derma, terceiro o Carmed. O Carmed ele acaba não sendo tanto nosso concorrente porque ele tem uma textura gloss, né? Ele é um glossinho, então acaba não entrando como o nosso concorrente, mas também faz parte da hidratação labial, acredito por isso que ele trouxe nessa pontuação do Carmed aí. O Bepantol labial também, né? Um com proteção solar e o outro sem. Então, nessa primeira tabelinha, a gente vai ter dentro de 12 meses por produto, né? O total de vendas, a positivação também desses produtos. Então, a Nivea aí segue em frente, né? Com 11.189 de positivação. E na tabelinha de baixo a gente trouxe por fabricante. Então a Bayer é responsável pela fabricação do Bepantol, o Nivea, né, a fabricante aí dos protetores da Nivea, e o CIMED, que são os da Carmed, o labial aí. Então também tem um alto potencial aí de positivação. Como eu disse anteriormente, né, a Dower não informa no IQVIA, por isso nós não tínhamos esses dados, né, relevantes aí para pontuar para vocês aqui. Por isso a gente só trouxe os nossos concorrentes. Bom, novamente, né? Só para a gente entender aqui sobre os nossos concorrentes, que é muito comum a gente encontrar nos pontos de venda. A Nivea, né? Ela tem várias versões aí, é um concorrente muito forte do nosso lipstick. A Nivea também trouxe aí um hidratante labial com proteção solar, mas a Nivea só tem até o FPS 30, né? Temos a Carmex, que oferece FPS 15 e o Bepantol com FPS 50. Então, esses são aí os nossos concorrentes dos nossos labiais. Entendendo um pouco, né, da importância da hidratação, né, dos lábios, né, quando a região do lábio ela fica muito seca, né, pouco úmida, sem hidratação, isso gera um ressecamento e desconforto, né? Então isso acontece porque o lábio é uma região sensível e ela não tem glândulas sebáceas que são capazes de lubrificar, né, e ajudar nessa proteção contra os agentes externos. Normalmente é um hábito muito comum das pessoas que têm esse ressecamento passar a língua, né? Assim, tentando umedecer com a saliva. Só que a saliva também possui enzimas digestivas, né? Tem o pH muito ácido que agravam o ressecamento labial. Né? Então, esse ressecamento é uma sensação bem incômoda aí e pode aparecer por diferentes motivos, né? Pode ser a desidratação, pode ser pela respiração, o clima seco, né? Ou então com o vento em excesso. O tempo muito frio também é uma característica. Reação alérgica também pode causar ressecamento. Ou efeito colateral de remédios, né? De medicamentos, né? Um caso muito específico, assim, que é muito procurado, é quem faz o tratamento com Roacutan. Então, geralmente, as pessoas que estão passando por esse procedimento têm os lábios muito ressecados, eles acabam fazendo fissuras, né? Então, por isso é muito importante trazer a hidratação para os lábios. Então, o lipstick da Hydrabane, né? Ele traz lábios completamente saudáveis, porque ele previne o ressecamento, repara
né, esse ressecamento, repara os lábios danificados e tem uma hidratação intensa, né? Hidrata intensamente a pele dos lábios. Então, em resumo, né, para a gente falar do nosso lipstick, né? Ele repara, regenera e forma um filme protetor. Vou falar, quando eu estiver falando dos ativos, vamos focar nessa parte do filme protetor, tá? Então, os nossos lipstick, ele traz uma coloração suave, deixando os lábios aí com um aspecto mais saudável. A gente vai ter o morango com chocolate branco, temos aí também frutas vermelhas e o cereja, né? São 3 aromas aí, 3 sabores diferentes. Falando sobre os ativos que a gente tem dentro do lipstick. A manteiga de karité, que traz essa hidratação intensa, traz a maciez para a pele dos lábios. Temos a aloe vera também, que tem essas funções calmantes, hidratante e regeneradora, né, para quem tem as fissuras nos lábios. E a manteiga de manga, né, que além de ser hidratante, também protege e repara a pele dos lábios, formando um filme protetor. Falando agora, né, na página anterior, eu disse para a gente dar uma focada nesse filme protetor, que esse é o diferencial que a gente traz no lipstick contra os nossos concorrentes, por exemplo, né? Geralmente eles estão utilizando manteiga de cacau, até uma aloe vera, mas são ativos mais simples, né? Então, eles trazem a hidratação, mas eles não trazem a proteção dos lábios, né? E com a manteiga de manga, esse filme fino, protetor, que ele desenvolve nos lábios, protege os lábios, mantém a hidratação dos lábios, atuando também como um regenerador. E mesmo quando a gente não tem o produto aplicado nos lábios, você ainda sente esse filminho fino nos lábios fazendo a proteção. Então, esse é um destaque, um diferencial que a gente tem entre os nossos concorrentes, tá? É esse filme protetor que a manteiga de manga nos proporciona. A vitamina E também tem uma potente ação antioxidante, né, que combate aí o ressecamento, o envelhecimento da pele dos lábios. E falando novamente sobre as cores e os aromas, né? Falei primeiramente dos aromas, agora vamos reforçar as cores. O morango com chocolate branco, ele é rosa claro, mas é um rosinha muito sutil, né? Quase imperceptível. Então, ele pode ser utilizado, inclusive, por homens, né? O sexo masculino, que buscam por hidratação, mas não querem a coloração. Né, também, por exemplo, para dormir à noite, passar o lipstick nos lábios, né? Porque às vezes à noite a gente respira pela boca. Então, esse ar resseca também traz o ressecamento dos lábios. Então, o morango com chocolate branco é excelente, por quê? Por ter essa cor bem sutil, quase imperceptível, ele não mancha lençol, né? Não mancha o lençol, não mancha o travesseiro, né? Então, ele é excelente aí, inclusive, para utilizar na hora de dormir. O cereja, ele vai ter uma corzinha mais violeta, né? Ele é mais roxinho e o frutas vermelhas tem uma corzinha coral, né? Uma corzinha vermelha assim bem natural também. Todas essas cores, elas têm uma tonalidade bem sutil nos lábios, né? É bem natural. Mas à medida que a gente adiciona camadas, né, ela vai adicionando mais cores nos lábios, tá? Aqui, quando nós fizemos o lançamento do lipstick, né, nós trouxemos esses videozinhos aqui, só como curiosidade mesmo, para ver como é o processo, né, que a gente tem um processo manual aí, é bem legal esse processo de fabricação, como tem bastante gente nova, então nós vamos repetir esse videozinho só para vocês conhecerem um pouquinho do processo, como é por dentro. Deixa eu só tirar o som aqui. Então, essa misturadora aqui, né, dos ativos, ali mantém meio aquecido, né, para fazer o mix dos ativos. E aí despeja nessa forminha. Se vocês repararem aqui na segunda, ó, como na primeira, né? Todos eles estão encaixadinhos aqui nas bolinhas, né? Aqui essa bandeja,
essa bancada onde ela colocou é uma bancada resfriada, né? Sabe aqueles sorvetes de rolo, assim, que eles espalham a massa e depois vão tirando o rolinho do sorvete? A bancada é a mesma, para resfriar o material para ele ficar durinho, né, dentro da forminha. Aqui ela vai tirando os excessos. Tirando as sobras aí da forminha. E ela volta para o misturador, né? Lembrando que todo o material é esterilizado. Essa área onde ela faz, onde é produzido os lipstick, é uma área isolada, né? Tem uma redoma de vidro em volta. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó. Toda em volta é uma redoma de vidro. E aí o que acontece, né? Já em outro treinamento eu falei sobre o peso dos produtos, né? Que os produtos eles são pesados desde a matéria-prima, né? Desde o início do processo. Então, o peso final dos produtos tem que bater com o cálculo feito do peso inicial, do peso da matéria-prima, né? Então, quando todos os produtos estão embalados dentro da caixa, selada, aquela caixinha marrom, então o peso tem que bater com o peso de todas as embalagens. Se o peso estiver a mais ou a menos, então deu falha no lote. Então tudo tem que ser revisado. E aí essa embalagem tinha saído menor do que a habitual. Então ela estava retirando o excesso nesse último vídeo. E aí imaginem como é um trabalho delicado, né? Como tem que ser delicado, porque ela não pode tirar muito e também ela tem que tirar a quantia exata. Não pode tirar pouco e nem demais, para no final dar tudo certo. Então é realmente um trabalho aí muito legal, muito delicado, feito pela galera da produção. Então a gente tem que valorizar bastante, né? O nosso lipstick aí. Bom, então, finalizando as considerações finais aí do nosso lipstick, né? Então, a ideia é ter lábios saudáveis, regenerados, né? Ele é enriquecido com vitamina, com óleo, com manteiga, né? Então, eles são altamente hidratantes, altamente calmante e além de regenerador, né? Para quem está com o lábio ressecado, com fissuras nos lábios, né? É muito importante a gente manter essa sensação, essa hidratação nos lábios, essa maciez, né? Opa. Ô, Jéssica, Oi. só uma pergunta ali antes de pular para essa aqui. Esse nosso produto não ter um filtro solar, um bloqueador de nenhum fator, é uma estratégia da empresa de ter, como a gente já tem o do Anasol, ou nessa formulação aqui não poderia colocar um fator 30 ou um fator 15? Não agregaria mais ainda nesse produto, ou é questão de formulação, ou é estrategicamente como a gente já tem do Anasol? Sim, o que acontece é a ideia, né, do lipstick, do lipstick é justamente trazer a hidratação e a regeneração dos lábios, né? Não necessariamente a proteção, porque a proteção a gente já tem na Anasol, né? Então a gente desenvolveu aí um produto para trazer justamente a regeneração, a autohidratação, outro tipo de cuidado para os lábios. Nada impede que a pessoa utilize os dois, né? Ela quer utilizar o protetor solar nos lábios, ela pode passar o protetor solar e também passar o lipstick, tá? Nada impede de utilizar os dois juntos. Mas é que a proposta dos produtos são diferentes. Por isso que ele não tem o FPS. Certo? O Hydra Burner Certo, Lip obrigado. Tint. Eu que agradeço. Então, a ideia do lip tint, né, ele foi conquistando aí espaço, né, consumidores aí por toda parte, ele popularizou aí com o pessoal dos doramas, né, o K-pop, os coreanos têm muito hábito de utilizar o lip tint, porque o lip tint ele traz uma aparência natural, né, uma coloração natural para os lábios, pode ser utilizado como blush, pode ser utilizado na área dos olhos também.
né? Então, é um produto bem versátil, né? Então, ele é diferente de batom, né? Diferente dos batons e glosses, né? Ele tem uma textura seca, ele realmente é uma tintura para os lábios, né? Ele não tem textura de batom, ele não é brilhoso como um gloss, né? Então, ele realmente é uma tinta para os lábios. Aqui nós temos no Lip Tint, né? Uma longa duração, né? E além da maquiagem, a gente oferece tratamento e hidratação profunda para os lábios, né? Vou falar dos ativos e aí a gente vai entender por que que o nosso lip tint é diferente dos lip tints que a gente encontra nos concorrentes. Geralmente os lip tints, eles vêm somente com a tintura, somente com a coloração, né? Então aqui a gente trouxe o lip tint com a coloração e mais ativos que também trazem cuidado para os nossos lábios, né? O ácido hialurônico, por exemplo, né? Então ele tem aqui como função promover a hidratação da pele dos lábios e atuar como um preenchimento natural dessas linhas, essas ruguinhas, essas marcações que a gente tem nos lábios, né? Garantindo uma textura mais uniforme. Eu trouxe essa informação referente ao peso molecular do ácido hialurônico encontrado no lip tint, porque isso também influencia, tá? O peso molecular do ácido hialurônico. Então, ele pode ter diversos tamanhos de partículas. Os maiores, eles auxiliam na hidratação, enquanto os menores vão penetrar na nossa pele profundamente, retendo líquido, né? E ajudando a estimular a produção de ácido hialurônico natural. No nosso lip tint, ele está em peso médio, né? Um médio peso molecular, que promove aí principalmente a hidratação dos lábios e essa ação anti-rugas. E por que que eu disse que a gente se destaca, né? É muito comum a gente encontrar lip tint no mercado que por vezes a gente passa, ele não adere à pele e fica escorrendo, ou então ele acumula nesses vincos, né, dos lábios, e aí o lábio fica sem cor, mas ele fica manchado nesses vincos que a gente tem, né? Aí, como aqui a gente tem o ácido hialurônico, né, em médio peso molecular, nós também temos a lantoína, né? A lantoína é um ativo regenerador e calmante para a pele, e o pantenol é um ativo hidratante que auxilia na hidratação e na reparação da pele. Então, isso traz um destaque para o lip tint, porque quando nós aplicamos o lip tint, ele hidrata a pele, ele se acomoda muito bem na pele dos lábios e depois ele seca, né? Porque a função dele é ficar mate na boca, né? Ficar sequinho. Trazer esse aspecto natural como se não tivesse aplicado nada nos lábios, né? Então, todos esses ativos, na aplicação, ele hidrata bastante os lábios e depois ele seca, trazendo essa cor natural aí, e deixando a pele dos lábios macia, né? Apesar de mate. A textura, né? Ele é líquido, o sensorial dele ele é bem líquido, né? À medida que a gente aplica camadas também, ele vai intensificando a cor. Então, os diferenciais. Não escorre nos lábios, ele seca rapidamente após a aplicação, também traz uma aplicação uniforme, esse é outro ponto importante também, porque por vezes, em outras marcas, né, a gente passa o lip tint, ele acaba pigmentando um ponto e o outro não, aí quando você tenta corrigir, vai ficando um lado mais pigmentado que o outro, não consegue acertar a coloração, enfim. Então, a aplicação uniforme também é um diferencial, a alta fixação do pigmento, uma longa duração, a cor intensa, né? A gente tem uma cor viva aí. E aí possui o ácido hialurônico, que hidrata e previne o envelhecimento dos lábios, e a lantoína também, que é um ativo regenerador. Outra coisa que nós podemos fazer também, né, para quem gosta de um acabamento, eu prefiro o acabamento mate do lip tint, né? Então, mas para quem prefere aí esse sensorial mais amanteigado, assim, como uma textura de batom mesmo, pode utilizar o lip tint e depois finalizar com o lipstick,
né, os dois podem ser utilizados juntos, né? A gente pode trazer essa venda aí para o nosso público, utilizando os dois juntos. Fica excelente também. Falando agora da proteção solar, né? Então, é o tipo mais comum de câncer ao redor do mundo, aí é o câncer de pele. Ele é responsável por 33% dos diagnósticos no Brasil. Isso são dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? E associado ao câncer de pele está outra condição que é pouco falada, mas a gente tem que trazer atenção, principalmente porque a gente tem produtos para evitar isso, né? O câncer na pele do lábio, né? Ele é causado principalmente por fatores como a exposição ao sol, o tabagismo e ingestão de bebidas alcoólicas. Então, geralmente, né, uma característica aí, né, do câncer dos lábios, né, feridas na boca que aumentam e não cicatrizam, né, pode ser um sinal aí do câncer na pele dos lábios. Então, nós temos a Iana Sol, protetor labial multifunção, nós temos aí em 3 aromas, né, o coco, açaí com morango e o de menta. Nós oferecemos o maior FPS do mercado, né, FPS 60 nos labiais. Oferecemos a dupla proteção, né, então além da proteção, ele também evita o ressecamento dos lábios, né? Causados pelo sol, pelo vento em excesso, né? Todos eles também são hipoalergênicos, dermatologicamente testados, podem ser utilizados tanto no inverno quanto no verão, tá? Ô, Falando um Jéssica, pouquinho. Oi, voltando aqui no Liptint aqui, desculpa, eu queria te fazer uma pergunta aqui. claro, É o seguinte, porque ele tem aí eu vou voltar lá na o tela. regenerador, né? A lantoína, que é regeneradora, Sim, e tem o pantenol, né? Que ele é precursor da vitamina B5, que tá falando aí que ele é reparador, né? sim. Então, o que que eu penso aqui? Eu acho que se ele é reparador e tem a vitamina B5, o precursor, nós vamos ter aí dois tipos de regeneradores labiais, correto? Correto, Isso exatamente. acelera o processo de regeneração? De regeneração dos lábios, exatamente. Quem Ah, tem aquele perfeito. problema de ter o lábio muito ressecado, né? Por vezes, né, esse ressecamento causa muitas fissuras, né, o sangramento aí nos lábios. Então, ele traz bastante hidratação e reparação para os lábios também. Só o lip Bacana, né? tint. Sim, aham, é excelente. Então, geralmente o lip tint é só para trazer cor, né? De Uhum. outras marcas, assim. Então, por isso a gente tem um destaque tão grande com o nosso lip tint, porque É, ele dois traz a cor, regeneradores aí, bom. exatamente, traz a cor, que é uma proposta do lip tint, e ainda assim o cuidado com os lábios. Eu adoro. Inclusive, eu estou usando o de cereja aqui. Gosto Então, muito eu de ia te utilizar ele. perguntar se você estava usando o do seu lado aí. Sim, esse aí é o meu Obrigado aí favorito. pela O de contribuição. cereja é o meu favorito. Top. Obrigado, viu? Imagina. Então, falando aqui sobre os ativos, né, do protetor solar, dos nossos protetores labiais. Então, a gente tem a aloe vera, né, que também tem a função calmante, também tem a função hidratante e regeneradora. Lembrando, né, que a queimadura solar nos lábios também trazem consequências negativas, né, que é o ressecamento, a fissura e o câncer de pele, né, como a gente já viu. Então, ter um produto que, além de proteção solar, também tem ação calmante, hidratante e regeneradora é excelente. Vitamina E, né, que tem uma potente ação antioxidante. O filtro solar que a gente utiliza, Tinosorn BS, é uma base de proteção de amplo espectro UVA e UVB. Né? Então, esse filtro tem uma boa performance, falando de filtro UV, né, de amplo espectro aí de foto estável. Esse produto, o Tinosorn BS, ele cumpre os requisitos de proteção UV mais rigorosos de todo o mundo, tá? Em relação a cremes UV, ai, perdão, gente. E filtros de proteção UVB também para protetores solares. Inclusive, o Tinosorn BS é um dos ativos que a gente tem
também na nossa linha de protetores, né? Corporais e faciais, enfim. Então, é porque ele realmente cumpre aí todos esses requisitos de proteção aí de todo mundo, né? O Vinua Plus também possui uma ampla cobertura e alta absorção dos raios UVA, né? Então, lembrando aí que os raios UVA são os raios que estão em incidência todos os dias, independente de estar ensolarado ou não, né? Os raios UVA, eles atuam lá na nossa derme, né? Ele que é o responsável pelo envelhecimento, pelo câncer de pele, né? Então, o Vinua Plus tem uma ampla cobertura e alta absorção desses raios, reduz aí significativamente a formação de radicais livres e é livre de conservantes também, né? Ideal para cuidados solares de longa duração aí e produtos para o rosto também com eficácia de anti-envelhecimento. Os aromas, né, como eu disse, é o coco, coconut, açaí com morango e o de menta, 3 aromas diferentes. Talvez vocês ainda vejam por aí o de menta, né? Ele foi o último aí a ser atualizado, então talvez vocês tenham aí ainda vejam em prateleiras o FPS 45, tá? Mas ele já foi reformulado e todos agora estão indo com o FPS 60 também. Ô, Jéssica, Oi, é o Gilson, boa noite, tudo bem? boa noite, eu tô bem, e você? Glória a Deus, tudo bem. Esses dias uma cliente me fez uma pergunta se o cliente que tem aquele herpes, sabe, que tem pessoas que são baixa imunidade, sai aqueles herpes no lábio, se pode usar o nosso protetor labial. Ó, o nosso protetor labial, ele pode ser utilizado como forma de prevenção, né? Porque o que acontece, o herpes, ele tem várias causas, né? O estresse causa herpes, né? Ou, enfim, várias causas. Então, a gente pode utilizar ele como prevenção, só que quando a gente tem quando ele está com a ferida exposta, né, quando a pele não está íntegra, o que acontece? A gente vai fazer a aplicação do produto em cima desse machucado e depois a gente vai, sei lá, guardar o produto e aplicar novamente, né? Então a gente vai contaminar o produto. Então ela Entendi. pode sim utilizar, mas não colocando ele direto, sabe? Pode passar nos dedos assim o produto e aplicar com os dedos para não ter o contato direto, para não contaminar o bastãozinho todo. Tá, joia. Obrigado. Eu que agradeço. E a Anasol, a N Ô, Sport, né? Então aqui também tem. Opa, alguém quer falar? Aline, é o Evelyn. Tá? É, na verdade, eu acho que tem que dar uma verificada. Esse, no caso, você está falando do protetor solar, o Sport, né? No caso, o Gilson deu o exemplo da herpes aí, certo? Sim. Nesse caso aí, não existe alantoína na composição desse produto, né? No protetor. Eu acho que ele estava falando do anterior, não? Não, não, não. Isso. Eu estou perguntando em relação a esse produto aqui, se ele também tem alantoína, ou é só no Ah, Lipsyn? Tem. o AN Sport. Isso, se ele possui alantoína também na composição. Ok. Ou não. Não temos a lantoína, a gente vai, já vou pular então aqui para a telinha, né, dos ativos do AN Sport, tá? Já que você já consultou. Então aqui, ó, os ativos que a gente tem no AN Sport, tá? Então também temos a aloe vera, né, que tem essa função calmante, hidratante e regeneradora. Temos a vitamina E. Também temos o Tinosorn BS e o Vinua Plus na composição e mais o óleo de carnaúba e candelila. Então, ele forma também um filme protetor que retém a umidade e protege a pele. Né? Aqui no AN Sport, a gente vai ter só na versão Ice. O diferencial que a gente traz para o AN Sport é a duração, né? É a resistência, né? De 5 horas, a resistência à água e a suor.
Então, para quem pratica esportes, né, ao ar livre, né, como eu disse, são várias causas aí do ressecamento, o excesso de vento, a respiração, o sol em excesso, então são várias causas aí do ressecamento. Então, a M-Sport garante aí 5 horas de resistência à água e a suor. Então, confirmando aí a resposta, né, no AN Sports, a gente não tem a alantoína, tá? Aline, então, eu só perguntei da Lantoína se tem nesse, porque o Gilson deu exemplo da herpes, tá? E se eu não me engano, quem tem herpes faz o tratamento à base de lisina. E a lisina não se dá bem com a lantoína, tá? Uma corta o efeito do outro. Então, no caso do lip tint, quem tem herpes nem pode usar o lip tint, por exemplo. Agora, nesse caso aí, se não tem, eu acho que não tem problema nenhum. Tá? Se eu não me engano, a lantoína corta o efeito da lisina. Certo, entendi. Então, se o nosso cliente estiver fazendo o uso da lisina, não é recomendado usar produtos que tenham alantoína. É que às vezes a lisina, quando eles usam via oral, assim, em alguns casos, né? E praticamente Aham. o tratamento mais eficaz da herpes ali é a ciclovir ou quando não é herpes zoster, né? Quando é só labial é a ciclovir. E praticamente nesse período, no mínimo de 7 dias, eles não costumam não usar nada em cima, né? É para não cortar o resultado. Sim, certo. Ô, Jéssica, outra pergunta aqui, ó, desse dos Aí. 5 horas, né? O que especificamente ele tem a mais ali que faz com que ele tenha essa durabilidade, né? O outro tradicional, a cada 2 horas, né? Obrigado. Uhum. Tem que repassar. E esse aqui, o que tem? Qual que é a formulação específica ali, o que muda nele, que ele tem essa permanência de 5 horas, né? Eu estava olhando a Entendi. Na formulação ali, o que verdade, faz ele ficar por esse período? É a fixação? Até um cliente esportista me procurou, né? E perguntou, eu falei que era questão de fixação e a concentração da formulação, né? Que seria maior para ter essa durabilidade, né? Seria isso mesmo ou falei bobagem? entendi. Então, o filtro que tem maior resistência, né? A gente trouxe esses 2 filtros são os que têm maior resistência aí, mas na verdade não é um único ativo, né? Que é responsável aí por ter essa duração, né? E sim a mistura de ativos, né? A base que a gente tem aí, um pouquinho de cada, né? O óleo de carnaúba, o Vinua Plus, o Sinossorno BS. Então, eles em conjunto conseguem oferecer essa longa duração aí do labial, tá? No AN Sport. Então, não é um ativo em específico. Ficou alguma dúvida? Aí, vou buscar maiores informações aí, né? Porque até onde eu tinha o conhecimento referente. Opa, deixa eu voltar aqui para a tela. Ao uso do lipstick com herpes, né? A recomendação era realmente o cuidado para não contaminar, mas vou buscar mais informações aí. Agradeço, inclusive, quem falou. Eu falei dos labial e o Evelyn argumentou com a lisina,